Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você está no Pense Matemática e a gente vai fazer uma semana inteira de revisões para a prova do Enem de 2017. Vamos começar hoje falando de matemática básica e alguns tópicos muito importantes e vamos caminhar ao longo dessa semana toda tratando de uma diversidade grande de conteúdos e de ideias. E optei por o quê? Optei por trabalhar com questões e conforme a gente vai trabalhando as questões, nós vamos fazendo um desenvolvimento sobre os conteúdos específicos de cada um desses assuntos. E eu quero começar te falando hoje a respeito de proporção, porcentagem e regra de 3, que é um assunto que a gente tem visto aí com uma incidência considerável, então vale a pena a gente ficar atento a isso. Eu quero que você acompanhe comigo o seguinte: eu vou inserir os exercícios aqui na tela e você vai ver, olha só, deixa eu te mostrar, veja comigo. Temos lá, exercício número 1. O exercício 1 diz o seguinte: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a população adulta deveria consumir no máximo 2 gramas de sódio por dia, o que equivale para cada indivíduo adulto a uma colher de chá rasa de sal de cozinha refinado por dia, certo? Essa é a recomendação que a gente tem e eu quero que você veja o que o enunciado nos diz. O enunciado continua nos dizendo deixa eu voltar para cá. O enunciado continua nos dizendo o seguinte: considerando que a população adulta brasileira consuma em média 1 colher de sopa rasa de sal de cozinha refinado por dia, o que equivale a 12 quintos de uma colher de chá. Então dá uma olhada. Exercício número 1, estamos falando da nossa revisão para o Enem e ele diz o quê? Que o recomendado é que sejam consumidos, pessoal, no máximo 2 gramas, o que equivale, lá em cima do enunciado, a 1 colher de chá rasa de sal de cozinha por dia. Mas diz que os brasileiros, veja você, consomem, onde está aqui, o equivalente a 12 quintos de uma colher rasa. Então dá uma olhada no seguinte: os brasileiros consomem por dia 12 quintos de uma colher rasa. E eu quero que você perceba, 12 quintos de uma colher rasa equivale a 12 quintos de 2 gramas. Então, 12 quintos de 2 gramas, essa é a relação que a gente tem lá. O enunciado quer saber o quê? É correto afirmar que a estimativa do consumo médio diário de sódio da população adulta brasileira em gramas equivale a quanto? Pensa comigo, os brasileiros consomem o equivalente a 12 quintos de 2 gramas, ou seja, são consumidos 12 vezes 2, que vai nos dar 24 quintos de grama, consequentemente são consumidos o quê? 4,8 gramas. Perceba, eu estou te dando uma proporção direta, desculpe, uma razão direta. Nós temos 12 quintos de 2 gramas, o que equivale a 24 quintos, o que equivale em média a 4,8 gramas, ok? 4,8 gramas, alternativa correta, letra A. Perceba, nessa primeira aula a gente vai falar de exercícios mais elementares, exercícios mais básicos, eles são todos exercícios bastante atuais e de diversos vestibulares que têm características muito parecidas com as ideias que o Enem propaga e que o Enem trabalha nas suas provas. Então, fique atento, essa é a primeira questão e ela sim, é uma questão muito óbvia para a gente começar o nosso desenvolvimento aqui. Agora, dá uma olhada no que nos diz a questão número 2. A questão 2 diz o seguinte, veja comigo, um anel contém 15 gramas de ouro 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Então, 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se a proporção de 3 gramas de ouro para 1 grama de liga. Aí ele pergunta o seguinte, para transformar esse ouro de 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar que quantidade em gramas de ouro puro? Você quer ver uma coisa? Na nossa primeira consideração, olha comigo aqui, exercício número 2, veja lá de novo.
um anel contém 15 gramas de ouro, 16 quilates. Ou seja, 10 gramas são ouro e 5 gramas são uma liga metálica. Então, pessoal, ouro dividido pelo total vai nos dar o quê? Vai nos dar 10 em 15, certo? A quantidade de ouro dividido pelo total vai nos dar 10 em 15. Aí, essa é a informação primária. Mas o enunciado, entenda, isto seriam o quê, pessoal? 16 quilates, certo? Isto seriam 16 quilates. O que acontece? Se a gente pensar nessa história, 10 dividido por 15, dá para simplificar por 5, vai nos dar 2 e vai nos dar 3. Eu tenho um ouro, o que, pessoal? Eu tenho ouro em relação ao total igual a 2/3. Então, 2 das 3 partes são ouro. Essa é a nossa leitura. Mas o enunciado não quer um ouro 16 quilates, ele quer um ouro 18 quilates. E diz que para que o ouro seja 18 quilates, a proporção tem que ser de 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga metálica. Então, olha só. Nós temos agora uma determinada quantidade. Então, eu tenho ouro sobre o total igual a... ouro sobre o total mais uma quantidade X qualquer dividido pelo total mais a mesma quantidade, né? Porque quando a gente adicionar uma quantidade a mais de ouro lá em cima, a gente está adicionando essa relação aqui. O que eu quero que você perceba é, ele quer que a relação fique, pessoal, uma relação de 3 partes de ouro para, pensa comigo, ele está dizendo que vão ser 3 partes de ouro, olha o enunciado, e uma de quê? 3 partes de ouro e uma de outra liga. Então, você quer ver uma coisa? São 3 partes de ouro num total de 4, enquanto que no dado anterior nós tínhamos 2 num total de quê? Num total de 3. A minha pergunta para você, no entanto, me responde, quantos gramas de ouro a gente já tinha? Professor, nós já tínhamos 10 gramas de ouro mais uma quantidade X no total, que eram 15 gramas mais uma quantidade X. Essa proporção vai ter que nos dar o quê? Segundo enunciado, essa relação tem que ser igual a 3/4. Em outras palavras, você vai me dizer o seguinte, vamos multiplicar isso cruzado, eu vou te dizer que eu tenho aqui, olha só, 4 que multiplica 10 mais X, vai nos dar 40 mais 4X, igual 3 que multiplica 15 vai nos dar 45, 3 que multiplica X vai nos dar 3x. Consequentemente, traz para cá, 4x menos 3x nos dá x, 45 menos 40. Você vai me dizer que nós temos o quê, pessoal? Agora nós temos necessidade de acrescentar 5 gramas de ouro, olha o enunciado comigo, para transformar esse anel, que era um anel de 16 quilates, em um anel de 18 quilates. Para transformar de 16 em 18 quilates, o enunciado diz que a gente tem que fazer o quê? Adicionar, para transformar esse anel, é preciso acrescentar qual quantidade em gramas de ouro puro? Olha comigo, eu estou dizendo que a quantidade em gramas de ouro puro é uma quantidade X. E você descobre que esta quantidade X é igual a quanto, pessoal? É igual a 5 gramas, ok? O que nós temos nessa ideia são 5 gramas de ouro puro. Tranquilo até aqui? Este é o raciocínio da questão número 2, ok? Este é o raciocínio da questão número 2. Eu quero que você veja comigo. Vamos lá? Questão número 3 é um assunto também frequente quando a gente pensa na prova do Enem, porque ele vai misturar porcentagem com uma estrutura de proporção e a gente precisa pensar no que está acontecendo ali. Dá uma olhada. Eu vou liberar o nosso espaço aqui para que a gente possa trabalhar bem. Essa é a questão número 2, ela exige um pouquinho de atenção. E aí você vai ver comigo o seguinte, olha só. Deixa eu apagar isso daqui, vamos colocar aqui questão número 3. Vamos ao enunciado. O enunciado nos diz o seguinte, olha só. No início de um certo ano, Fábio aplicou sua poupança em 2 fundos de investimentos, A e B. O A é de ações e o B é de renda fixa. O valor aplicado em B foi o quádruplo do aplicado em A. O valor aplicado em B é igual a 4 vezes o valor aplicado em A. Então, olha comigo. O valor aplicado em B é o quádruplo do valor aplicado em A, certo? Essa é a nossa relação.
Ele continua dizendo o seguinte: um ano depois, Fábio observou que o fundo A rendeu menos 2%, ou seja, houve uma perda de 2%, e que o B rendeu 15%. Considerando o total aplicado, a taxa anual de rentabilidade do Fábio foi de quanto? Me responde o seguinte: o total aplicado, olha comigo, o total aplicado é uma quantidade A mais uma quantidade B. No entanto, você vai me dizer que o total, pessoal, é A, que é A, mais B. E me responda, o que é B? B é igual a 4 vezes A. Quer dizer que o total aplicado nessa história equivale a 5 vezes A, e nós temos um patamar único. Vamos tentar pensar em relação a ele. Agora, ao longo do ano, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos uma perda de 2% em B, é isso? Não? Não. Um ano depois, Fábio observou que o fundo A rendeu 2% negativo, ou seja, perda de 2% em A. Então, olha só, um ano depois, quanto é que a gente tem, pessoal? A gente tem 0,98 vezes A, certo? Um ano depois temos 0,98 vezes A. Mas também percebemos, veja só, que o fundo B rendeu 15%. Então, olha, pessoal, aqui eu fiz, olha só, o total de A menos 2% de A, e 2%, olha comigo, 2% é 0,02 menor do que o total, e o total é uma vez A. Consequentemente, 0,98A. Essa é a perda em A. Mas em B, nós tivemos um ganho, de acordo com o enunciado, de 15% em B. Então você vai me dizer o seguinte, pessoal: se aumentou 15%, a gente continua com o total, que é 100%, e adiciona 15%. Mas lembra comigo, 15% é a mesma coisa que 0,15. Então você vai me dizer o seguinte, olha, o ganho em B, pessoal, faz com que eu tenha 1,15 vezes o B, certo? O ganho em B faz com que nós tenhamos 1,15 vezes o B. Pensando nisso, perda de 2% em A, ganho de 15% em B, me responda, o B é ou não é 4 vezes A? É verdade, professor, B é 4 vezes A. Então vamos colocar aqui, olha comigo, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, pessoal, 1,15 que multiplica o B, que é o quádruplo de A. Se a gente fizer essa multiplicação, você vai me dizer o seguinte, 1,15 vezes 4 vai nos dar o quê, pessoal? 4,60 vezes A. Deixa eu até mudar uma coisa aqui. 4,60 vezes A. Me responda uma coisa. No fim das contas, qual é o ganho total? Deixa eu pôr aqui para ti, ó. O ganho total, porque entenda, isto é o investimento total, que era A mais B, que é A mais o B, que é 4A, o investimento total é 5A. Eu quero saber qual foi o ganho total nessa história. Professor, o ganho total foi, em A, nós tivemos um ganho de 0,98, que não é exatamente um ganho, é uma perda. Agora, em B, nós tivemos um ganho, pessoal, era 15% de B, que equivale a 4,60 de A. Então, 4,60A. Eu posso te dizer que o meu ganho total é 0,98 mais 4,60 de A. Ou seja, o nosso ganho total vai ser igual a 5,58 em relação a A, certo? 5,58 em relação a A. Eu quero saber, qual é o investimento total? O investimento total é de 5A. O ganho total é 5,58. Vê se você concorda comigo. Nós ganhamos aqui, pessoal, 0,58 do investido. Então você vai me dizer o seguinte, olha, qual é o percentual de ganho no final? O percentual de ganho vai ser 5,58A dividido por quanto? Dividido por 5 vezes A, certo? Dividido por 5 vezes A. Consequentemente, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha só, A multiplicando e A dividindo, nós vamos simplificar. Eu vou ficar com 5, eu vou puxar aqui para o lado,
vou ficar com 5,58 dividido por 5 e me responda, como é que nós transformamos uma fração em porcentagem? Para transformar uma fração em porcentagem, a gente vai pegar essa fração e vai multiplicar ela por 100, isso já vai nos dar a resposta em porcentagem lá. Consequentemente, olha comigo, 100 dividido por 5 vai nos dar 20, que multiplica 5,58. Eu vou te dizer o seguinte, olha, isso vai nos dar, pessoal, 5,58 vezes 2, ou 558 vezes 2, vai nos dar 1.116, só que tem um detalhe, como é vezes 20, na verdade, você vai pegar e vai pôr aqui, ó, põe um zero lá, mas me responda, quantas casas a gente vai ficar atrás da vírgula? A gente vai ficar com 2 casas atrás da vírgula, isto é igual a 111,6%. Mas espera, 100% é o total. O investimento inicial é um investimento de 100%, que é o total. Quanto a mais de 100% deu? Então, olha só, nós temos aqui, pessoal, um ganho de 11,6%, certo? O ganho final nessa história é igual a 11,6%. Este é o exercício número o quê? Exercício número 3, ok? Este é o exercício número 3 e é uma ideia bastante importante aqui para a gente entender como é que essa relação está acontecendo. Eu quero que você perceba ainda a questão número 4 e olha comigo. A questão número 4 é uma outra ideia e eu quero fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, pessoal, a questão número 3, né? Nós fizemos toda uma construção nela. Eu quero que você veja o seguinte. Na questão de número 4, deixa eu apagar a questão 3. É importante quando você está resolvendo que você tente, embora o espaço seja um pouco pequeno, que você tente ser o mais organizado possível. Dá uma olhada. Questão 4. Em um município de 250 km² de área total, há uma população estimada de 30 mil habitantes, dos quais 40% moram na zona rural, que abrange 60% da sua superfície. A densidade demográfica rural desse município é de quantos habitantes por quilômetro quadrado? Perceba uma coisa, um município tem 250 km² no total. Então vamos colocar aqui, ó, exercício número 4, área total. Área total são 250 km². E ele possui, pessoal, uma população estimada de 30 mil habitantes. Eu vou por aqui, ó. População total é de 30 mil habitantes, certo? População total é de 30 mil habitantes. 40% desses habitantes moram na zona rural. Então, dá uma olhada no seguinte. Eu quero saber a densidade, e eu quero uma densidade, pessoal, dos habitantes ou dos moradores da densidade demográfica da zona rural desse município. Habitantes por quilômetro quadrado. Me responda uma coisa. Quanto por cento dos habitantes vivem na zona rural? De acordo com o enunciado, 40% ou 0,4 de 30 mil. Perfeito? 40% de 30 mil, você nunca multiplica a expressão direta. E olha uma coisa comigo, toda vez que eu tenho expressões do tipo, dá uma olhada, 40% de 30 mil. Pessoal, toda vez que você usar de, do, da, dos, das, em se tratando de porcentagem, nós vamos multiplicar. Então, olha só, 40% de 30 mil vive na zona rural e, dá uma olhada, qual é a área da zona rural? De acordo com o enunciado, a zona rural abrange 60% da superfície. Então, olha comigo, 60% é 0,6 da superfície, que são 250 quilômetros, certo? Quadrados. Consequentemente, você vai pegar e vai por aqui, ó, deixa eu pôr pra ti, 60% de 250 quilômetros quadrados, perfeito? 60% de 250 quilômetros, ó. Toda vez que eu uso o de, do, da, dos, das, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai multiplicar essa relação que está colocada aqui.
A título de facilitar a nossa vida, você vai pegar, ó, são uma observação disso e uma observação disso. Você vai me dizer o seguinte, a densidade dessa história é igual, pensa comigo, 0,4 e 0,6 é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 1 dividido por 6 vezes 10 na menos 1. É claro que você podia ter medido o seguinte, que eu tinha uma casa atrás da vírgula e uma casa atrás da vírgula, eu já mataria essas casas atrás da vírgula. Tudo isso, pessoal, vai respectivamente multiplicar lá em cima. 30 mil. Então, olha comigo, 30 mil e aqui embaixo, 250. A título de facilitar as coisas, 10 na menos 1 lá em cima e 10 na menos 1 aqui embaixo a gente simplifica. Observe comigo, 0 e 0 a gente vai simplificar, perfeito? Para melhorar o nosso prospecto. E você vai me dizer, então, olha comigo, que eu tenho aqui em cima 3.000 dividido por 5, desculpa, 3.000 dividido por 6, o que vai nos dar, deixa eu trocar a cor aqui, 3.000 dividido por 6, que vai nos dar 500. E aí, dá uma olhada comigo. Consequentemente, a densidade vai ser igual a 4 que multiplica 500, que é o que sobrou lá em cima, dividido por 25. A densidade, pessoal, é igual a, olha só, o que a gente vai dizer? 500 dividido por 25 vai nos dar 20. E 4 vezes 20 vai nos dar, por fim, deixa eu botar essas canetas aqui, vai nos dar, por fim, uma densidade de 80 habitantes por quilômetro quadrado, certo? 80 habitantes por quilômetro quadrado é o que nós teríamos para a questão número 4. A alternativa correta nesse caso seria letra A. Nós temos 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma relação que nos fala de uma porcentagem e além disso ele está nos falando de densidade demográfica. Número de habitantes em função da área que eles ocupam, ok? Número de habitantes em função da área que eles ocupam. É uma boa ideia, esse é o exercício número 4. Eu quero que você acompanhe comigo. Veja só, nós temos também, pessoal, o exercício número 5 e o exercício número 5. É um exercício de uma ideia que se chama o quê? Um exercício de uma ideia que se chama regra de 3. E é uma regra de 3 composta. Entenda, as regras de 3 são baseadas em quê? São baseadas em quantas grandezas a gente tem. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Se a gente levar isso em consideração, veja o que diz o enunciado. Uma indústria produz 2.940 blocos de concreto em 7 dias, em um período de 6 horas diárias. Assinale a alternativa que apresenta quantos blocos a indústria produziria em 15 dias se o período de trabalho fosse de 12 horas diárias, considerando o mesmo ritmo de trabalho. Vem comigo, me diz uma coisa. No exercício número 5, quem são as grandezas, professor? As grandezas são blocos produzidos, depois número de dias trabalhados e ainda número de horas por dia. Então, blocos, dias e horas por dia, né? Essas são as ideias que a gente tem aqui. Inicialmente, 2.940 blocos são produzidos em 7 dias, trabalhando, pessoal, 6 horas diárias. Então, trabalhando 6 horas por dia. Maravilha. Atenção agora. Vamos à pergunta. A pergunta diz assim: assinale a alternativa que apresenta quantos blocos. Então, olha comigo. A pergunta está aqui, ó. Quantos blocos? Certo? A pergunta está aqui. Quantos blocos seriam produzidos se nós trabalhássemos 15 dias, 12 horas por dia? Então, vamos trabalhar 15 dias, 12 horas por dia. Essa é a relação que a gente tem. Me diga, é uma regra de 3 composta, porque eu tenho 1, 2, 3 grandezas. Se eu tivesse apenas 2 grandezas, seria uma regra de 3 simples. Mas espera e vem comigo. Agora, como é que a gente vai montar essa relação? O enunciado vai nos dizer o seguinte, dá uma olhada. Quando eu penso nisso, pessoal, onde é que está a nossa pergunta, professor? A pergunta está nos blocos. Muito bem.
Se a pergunta está nos blocos, eu quero que você me responda uma coisa fundamental nessa história, que é o seguinte, você vai pegar e vai começar colocando aqui, ó, 2.940 sobre x. Entenda, não perca tempo, não faça mais nada. Só coloca aqui 2.940 sobre x e põe um sinal de igual. Eu preciso te contar uma coisa. Ideias como essa são trabalhadas de duas em duas, ok? As grandezas são trabalhadas sempre de duas em duas e a regra é: aqui tem a pergunta com uma das outras. Aqui tem a pergunta com a outra, e se houver mais, assim por diante. E aí a minha pergunta para você vai consistir no seguinte, olha só. Para produzir 2.940 blocos, são necessários quantos dias? São necessários 7 dias. Se eu tiver 15 dias de produção, professor, e as horas? Esquece. 2.940 blocos podem ser produzidos em 7 dias. Se eu tiver 15 dias, eu vou produzir mais ou menos blocos? Professor, vou produzir mais. Então olha comigo. Quando nós aumentamos os dias, a quantidade de blocos vai ou não vai aumentar? Grave uma coisa comigo. Quando uma grandeza aumenta em função da outra, os blocos são... Desculpa, as grandezas são o quê? São grandezas diretamente proporcionais. Se as duas grandezas aumentam, uma em função da outra, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Então, olha comigo. O aumento do número de dias vai ou não vai aumentar a produção de blocos? É isso, professor? É isso. O aumento do número de dias aumenta a produção de blocos. Significa dizer que é ou não é 2.940 sobre x que você tem? Como é uma grandeza diretamente proporcional, você vai pegar e vai por aqui, ó, igual a 7 dividido por 15, certo? Igual a 7 dividido por 15. E a gente vai multiplicar, esqueça dias e vamos pensar agora em horas por dia. Pensa comigo. Se a gente levar isso em consideração, eu quero que você perceba o quê? Pessoal, para fazer 2.940 blocos, eu tenho que trabalhar o quê? Eu tenho que trabalhar 6 horas por dia. Para fazer 2.940 blocos, eu trabalho 6 horas por dia. Se eu trabalhar mais tempo, eu vou ou não vou conseguir fazer mais blocos por dia? Se eu trabalhar mais tempo, eu vou conseguir fazer mais blocos por dia. Consequentemente, o que é que vai acontecer? O aumento das horas trabalhadas por dia vai produzir, pessoal, desculpa, o aumento das horas trabalhadas por dia vai produzir o quê? Para produzir 2.940 blocos são necessárias 6 horas por dia. Trabalhando 12 horas por dia, eu vou produzir mais blocos. Então, a gente aumenta lá. Pergunta, grandeza e grandeza, quando uma cresce, a outra vai ou não vai crescer também? Vai. Quer dizer que eu tenho, de novo, grandezas diretamente proporcionais. Você vai pegar e vai por aqui, ó. Põe lá, 6 sobre 12, ok? 6 sobre 12. Pensando nessa relação, eu quero que você observe uma coisa. Você vai ter que multiplicar essa história, mas antes, pensa comigo. 6 e 12 a gente simplifica, vai nos dar 2 e vai nos dar 1. Você vai me dizer que eu tenho, olha só, x vezes 7 vezes 1, que nos dá 7x. X vezes 7 vezes 1, que nos dá 7x. 2 vezes 15 vezes 2.940. Olha, 2 vezes 15 dá 30. 30 que multiplica 2.940. Eu só quero que você veja uma coisa importante comigo. Deixa eu puxar ela aqui para o lado. Dá uma olhada. 2.940. Não dá para dividir por 7, olha, se eu pegar 2.940 por 7, você vai dizer, professor, dá por 4, dá 28, certo? Dá por 4, dá 28, subtraindo, sobra 1. Baixa o 4, dá por 2, dá 14, sobra 0, baixa aquele 0, bota um 0 lá. Então é igual a quanto, pessoal? É igual a 420, olha comigo. 2.940 simplificado por 7 vai nos dar 420. Consequentemente, você vai me dizer que x é igual a 30 vezes 420. Se a gente colocar aqui, ó, eu vou pôr lá 42 vezes 3 vai nos dar 6. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 4 vai nos dar 12. Então eu vou ficar com x igual a 1, 2, 6, mas olha, 1, 0 e 1, 0, 12.000
12.600 resultados possíveis, ok? A questão número 5 tem 12.600 resultados viáveis. A alternativa correta, pessoal, nós teremos lá letra E, ok? A alternativa correta da questão número 5 é letra E. Isto é regra de 3 composta, e é composta porque a gente tem o quê? Porque nós temos 3 grandezas, né? As grandezas que nós trabalhamos, olha comigo, blocos e dias são grandezas diretamente proporcionais, assim como, olha só, blocos e horas por dia também são diretamente, né? Às vezes, uma é o contrário da outra. Eu quero que você veja, além da questão número 5, a questão número 6, olha comigo. Na questão 6, deixa eu deixar a 5 ali do lado. Na pergunta número 6, você vai pegar e vai me dizer o seguinte. Veja só, para se fabricar 20 camisetas iguais, são necessários 30 metros de tecido. Quantos metros de tecido serão necessários para fabricar 50 camisetas iguais às citadas? Pessoal, dá uma olhada comigo numa coisa. Para fabricar 20 camisetas, então as grandezas são camisetas e tecido, tá ok? As grandezas são camiseta e tecido. 20 camisetas precisa de 30 metros de tecido, então 20 camisetas precisa de 30 metros de tecido. Depois, quantos metros de tecido são necessários para fabricar 50 camisetas? Então, olha, a pergunta está aqui, eu quero fabricar 50 camisetas. É uma ideia reduzida deste pensamento. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, pega quem tem a incógnita. 30 sobre x é igual. Pessoal, a quantidade de camisetas aumenta, né? Eram 20, passam a ser 50. Para produzir 20 camisetas, eu preciso de 30 metros de tecido. Para produzir 50 camisetas, eu vou precisar de mais ou menos metros de tecido. Essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Para produzir isso, eu vou precisar de mais metros de tecido. Então, aumenta a grandeza que está colocada aqui também. Logo, 30 sobre x acaba igual a quanto, pessoal? 30 sobre x é direto a 20 sobre 50. Se a gente trabalhar com essa ideia, veja comigo, 0 e 0 a gente vai cortar. Você vai me dizer que eu tenho aqui, ó, 30 com o 2 que está colocado lá, vai nos dar 15, multiplicando cruzado, x é igual 5 vezes 15, que vai nos dar 75 metros de tecido, né? É uma questão mais elementar, e você vai dizer, professor, mas será que vão ter duas questões basicamente do mesmo assunto na prova? Olha, se a gente olhar a prova do ano passado, na prova do ano passado a gente tinha várias questões falando de proporção, né? Tipo, tinha o número de fibras que a gente tinha lá no pão, tinha outra que queria saber quantos pesquisadores foram atrás. Então, é uma ideia que pode se repetir, né? Uma prova de 45 questões abre, às vezes, chance para isso. Se nós estamos falando da questão número 6, eu quero que você veja comigo também a questão número 7. Deixa eu apagar isso aqui. E a questão 7, pessoal, diz que, olha só, questão número 7. Na questão 7, a gente vai ponderar sobre o seguinte. Para fazer 12 bolinhos, olha só, nós queremos 12 bolinhos. Para fazer 12 bolinhos, nós temos lá algumas informações. Tânia precisa de exatamente 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, meio litro de leite e 400 gramas de farinha. Então ela precisa, pessoal, de 100 gramas de açúcar, 100 gramas de açúcar, depois ela precisa de 50 gramas de manteiga, 50 gramas de manteiga. Na sequência, ela precisa de meio litro de leite, 0,5 litros de leite e 400 gramas de farinha. 400 gramas de farinha. Aí você quer ver uma coisa? Quando a gente pensa nisso, ela diz o seguinte, em sua dispensa, ela dispõe de 500 gramas de açúcar
Então, olha só, para 12 bolinhos ela precisa disso. Mas ela tem lá, pessoal, guardados, né, na despensa, ela tem 500 gramas de açúcar, ela tem 500 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 200 gramas de manteiga, ela tem, veja comigo, 4 litros de leite, 4 litros de leite, e ela tem ainda, pessoal, 5 quilos de farinha, 5.000 gramas de farinha. A nossa questão aqui é a seguinte, olha comigo. Se a gente dependesse só do açúcar, você ia me dizer que ela conseguia fazer o quê, pessoal? Que ela conseguia fazer 5 vezes 12 bolinhos, mas eu não dependo só do açúcar. Eu também tenho a manteiga. Se eu dependesse só da manteiga, eu ia conseguir fazer 4 vezes os 12 bolinhos, que daria 48, né? Porque, ó, 50, 200 dividido por 50 dá 4 vezes. Se ela dependesse só do leite, ela conseguiria fazer 8 vezes os 12 bolinhos, daria 96. Se ela dependesse só da farinha, 5.000 dividido por 400 vai dar 20, ela ia conseguir fazer 240 bolinhos. Agora, para pensar comigo. Destas relações que a gente tem aqui, qual é, pessoal, a que tem menor quantidade? Professor, a que tem menor quantidade é a manteiga. Me responda uma coisa. Se eu depender só do açúcar, eu consigo fazer 5 receitas. Vamos entender que isto aqui, ó, é uma receita. Se eu depender só da manteiga, 4 receitas. Se eu depender do leite, eu consigo fazer 8 receitas. Se eu dependesse só da farinha, eu conseguiria fazer 20 receitas. Mas perceba uma coisa, não adianta eu tentar fazer 5 receitas dependendo só do açúcar. Ah, mas eu consigo 5 receitas tanto com açúcar, quanto com leite, quanto com farinha. Mas eu não tenho manteiga suficiente para tudo isso. Então a gente precisa fazer um acerto e a gente está vendo aqui qual é o melhor fator. E me responda, o melhor fator está baseado no quê, pessoal? Está baseado na manteiga. Você vai fazer 4 receitas de 12 bolinhos. Ou seja, nós vamos fazer o quê, pessoal? 48 bolinhos nessa história. Né? Uma relação aqui de proporção, não adianta a proporção de açúcar, de leite ou de farinha nos permitir mais se ia faltar manteiga para fazer todas as outras. Então a nossa melhor hipótese é trabalhar com o quê? 4 receitas de 12 bolinhos, o que vai te dar 48 bolinhos ao todo. Alternativa correta, letra A, ok? Alternativa correta, letra A. E fique atento, nós temos mais uma questão. Este é o Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente vai ter uma semana inteirinha de revisões e vamos tentar bater alguns papos aí à noite para tratar das coisas que a gente já falou, para tentar te mostrar que com calma e tranquilidade você vai conseguir fazer uma boa prova lá. Agora, questão número 8, observe o que diz o enunciado. 2 velas de mesmo tamanho são acesas no mesmo instante. A primeira é consumida totalmente em 4 horas e a segunda em 3 horas. Então eu vou colocar aqui, ó. Vela A, pessoal, ela queima inteira em 4 horas. Vela B, ela queima inteira em 3 horas. Se nós levarmos isso em consideração, me responda uma coisa. Deixa eu colocar um padrão aqui para ti, ó, que é em 1 hora nós queimamos o quê, pessoal? Em 1 hora nós vamos queimar a 4ª parte da vela. Em 1 hora nós vamos queimar a 3ª parte da vela. Então, você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer que a altura da primeira vela é igual a 1 menos, eu não sei qual é a altura dela, vou chamar de H, ou de 1 simplesmente, 1 menos 1/4 da vela para cada tempo T. E a segunda vela tem uma altura igual à primeira, que é 1, menos, olha só, 1/3 de vela a cada tempo T. Na verdade, esse tempo T é 1 hora, né? A cada 60 minutos a gente tem 1 hora colocados ali. Eu quero o seguinte, eu quero saber em quanto tempo a altura da primeira vela vai ser igual ao triplo da altura da segunda vela, olha só, desculpe, veja o enunciado, em quanto tempo suponha que cada uma das velas queime, ok. Após serem acesas,
o tamanho da primeira será o triplo do tamanho da segunda depois de quanto tempo? O tamanho da primeira é o triplo do tamanho da segunda depois de quanto tempo? Pensa comigo no que vai acontecer aqui, olha. O tamanho da primeira decorrido X tempo é 1 menos t dividido por 4, que é igual ao triplo do tamanho da segunda, que é 1 menos t dividido por 3, certo? 1 menos t dividido por 3. Ou seja, se a gente trabalhar com essa história, 1 menos t sobre 4 é igual a 3 vezes 1, que dá 3, 3 vezes menos t sobre 4, menos t sobre 3, que vai te dar menos t. Consequentemente, t positivo vem para cá positivo, t negativo vem para cá positivo, menos t dividido por 4 igual a 3 menos 1, que vai nos dar 2, certo? Igual a t menos 1, que vai nos dar 2. Tira o mínimo, vai nos dar 4t menos t, igual a 8, né? Ó, o mínimo era 4, aqui tem 1, tiramos o mínimo. Em seguida, deixa eu colocar para cá, você vai me dizer que 3 vezes t é igual a 8, ou que o tempo necessário para que isso aconteça são 8 terços de hora, certo? O tempo necessário para que isso aconteça são 8 terços de hora. Me responda uma coisa, uma hora tem quanto, pessoal? Uma hora tem 60 minutos, então o tempo é igual a 8 terços de 60 minutos, 60 dividido por 3, vai nos dar 20. O tempo t é 8 vezes 20, que nos dá 160 minutos. Mas para pensar comigo, 60 minutos são 1 hora, 120 minutos são 2 horas, então você pode me dizer que o nosso tempo vão ser 2 horas, que dá 120 minutos, mais 40 minutos, certo? 2 horas que dá 120 minutos, mais 40 minutos, que é o que vai fechar aquele 160 que está ali. Com isso, a alternativa correta é letra o quê? A alternativa correta é letra B. Dá uma olhada comigo. A altura da primeira vela é a altura total menos 1/4 para cada tempo t que a gente vai passar, para cada 1 hora. E a altura da segunda vela é 1 inteiro, que é a altura total dela, menos 1 terço de hora. Consequentemente, desenvolvendo a expressão, o t está baseado em hora. Eu tenho 8 terços de hora, transformamos isso em minutos e aí retransformamos a ideia em hora. A alternativa correta, a letra o quê? Letra B. Essa é a nossa primeira revisão. Ela trata de questões básicas e elementares e você não pode negligenciar esse conteúdo. Minha sugestão é: assista essa aula com calma, pegue os exercícios, monte eles novamente e amanhã a gente vai ter mais assuntos para tratar sobre isso. Vamos falar disso. Temos aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Além disso, uma série de ideias vão ser postadas lá no Instagram para você acompanhar o que a gente está trabalhando aqui. Meus caros, grande abraço. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, convide os amigos e venha aprender com a gente durante uma semana inteira os tópicos mais importantes para a prova do Enem de 2017. Queridos, grande abraço, até mais.